Olá, estudantes! Vamos resolver hoje a questão 31 do ENAD 2014 sobre fundição. Uma empresa de fundição de sistemas de exaustão de motores de combustão interna está com problemas no seu processo de fundição por gravidade, tendo encontrado falhas de preenchimento dos produtos. Os engenheiros responsáveis atribuíram o problema ao erro de dimensionamento dos maçalotes no processo. Dessa forma, um trabalho minucioso foi realizado para recalcular a dimensão e a posição correta desses maçalotes dentro dos moldes de fundição. Então, o que acontece, né? Aqui nós estamos trabalhando com um processo de fundição e, se a gente for relembrar, a fundição é um processo de fabricação que envolve metal fundido e esse metal fundido ele é vazado na cavidade de um molde. E esse vazamento ele pode ser feito por gravidade ou sob pressão. Dependendo da forma que nós vamos fazer esse vazamento, nós vamos ter diferentes processos. E da mesma forma, dependendo do molde, da característica desse molde, que tem a cavidade, onde ele vai receber o metal fundido, nós vamos ter diferentes processos de fundição. Esse metal fundido dentro da cavidade do molde, ele vai se solidificar, gerando ali o nosso corpo fundido. Porém, aqui nós estamos tendo um defeito, né? Eu fiz aqui destaquei uma falha de preenchimento, que é um defeito aí bastante característico de peças fundidas. Então, o corpo fundido ele solidificou e só que ficou faltando, né, uma parte ali. Isso é um defeito de fundição. Então, os engenheiros responsáveis eles perceberam que o problema era o maçalote, né, o cálculo errado no maçalote. Então, com base na situação descrita, avalie, né? Então ele vai trazer aqui 3 assertivas e a gente vai dizer se é verdadeiro ou falso e responder ali as alternativas posteriormente. Então vamos entender, ele fala, o maçalote. Primeiro, o maçalote é um elemento que realimenta as ondas esvaziadas pelas contrações líquidas durante a mudança de fase no processo de fundição. 2. O maçalote deve ser posicionado do mesmo lado do canal de descida do material que está sendo vazado. E 3, o maçalote é moldado por meio de um modelo simples na caixa superior, conectando-se com o molde caixa inferior. Então vamos dar aqui uma olhada nessa imagem aqui, ó. Nós temos o processo de fundição com molde em areia. É um processo bem comum, muito utilizado no meio industrial. E nós temos aqui algumas características desse processo. Então, aqui nós temos uma representação esquemática do molde em areia. Okay? Então, ele tem essa cavidade, que é essa cavidade aqui branca. E aqui nós temos o macho, porque a peça vai ser vazada. Então, nós usamos um macho aí de fundição. E nós temos aqui o sistema de alimentação. Nós temos aqui a bacia de vazamento, o canal de descida. Lembra lá que na assertiva 3 ele fala do canal de descida, ou 2. Ele fala do canal de descida. E nós temos aqui o maçalote. Então, o maçalote, o que é esse tal de maçalote, né? O maçalote é esse reservatório. Ele é um reservatório de metal que nós utilizamos para que ele sirva como um reservatório para realimentar a peça durante a sua solidificação. Então, a peça ela se solidifica e ela vai contraindo, né, a contração de solidificação. Então, se a gente não tiver um cálculo correto desse maçalote, a gente pode gerar um defeito que a questão ela fala, né, a falta de preenchimento. Então, esse maçalote ele vai ter que ser projetado, ele vai ter que ser calculado, dimensionado, para que ele seja a parte final, para que ele solidifique por último. Porque se o maçalote ele se solidificar primeiro, ele não vai conseguir realimentar a peça fundida, né? Então a peça fundida vai solidificando, mas o maçalote ele vai estar aqui ainda líquido e ele vai realimentando ali a peça para que ele consiga, né? Para que a peça consiga ter a sanidade, né? Ela tenha toda a cavidade do molde seja preenchida e se solidifique por completo. Então, o maçalote ele é esse reservatório. Nessa imagem aqui, ó, nós temos aqui um processo de fundição com molde em areia. Então, nos processos de fundição com molde em areia, essa cavidade ela é fabricada através de um modelo.
Então, o modelo é uma cópia da peça, está aqui ó, em azul. É uma cópia da peça que nós vamos ter e nós vamos compactar essa areia em cima desse modelo. Então, quando esse modelo ele é colocado e a areia é compactada sobre ele e ele é removido, como vocês podem ver aqui, nós vamos ter uma cavidade do molde. Note que a cavidade ela foi gerada através do modelo. Então, aqui nós temos a caixa inferior. Essa nomenclatura de caixa inferior e caixa superior é típica do processo de fundição com molde em areia. Então, aqui a caixa superior, está aqui, ó, não dá para ver tanto, mas ela está aqui. E ela vai ser encaixada em cima da caixa inferior e nós vamos vazar o metal. Então, o metal ele vai ser vazado, né? Tá aqui, ó. Ele vai ser vazado e ele vai preencher essa cavidade desse molde, gerando, né? Então, essa imagem aqui mostra o corpo fundido. Ó. Aqui nós temos a bacia de vazamento, o canal de descida e ele alimentando, perdão, aqui a peça, ok? E essa região aqui, ó, é o maçalote. Essa parte aqui não faz parte da peça, né? Ele foi adicionado justamente para realimentar aí a peça durante essa solidificação, ok? Se a gente pensar também no molde, no molde metálico, então, dependendo do tipo de fundição, do molde, né, nós vamos ter a classificação. Então, agora nós temos aqui uma imagem que mostra o processo de fundição por gravidade. Fundição em matriz por gravidade, ok? Então, o metal, ele é vazado, né, por gravidade. Existe um processo que também usa o molde metálico, que é a fundição sob pressão. Então, o metal ele é pressionado, ok? Então, aqui nós temos a fundição por gravidade. Então, aqui nós temos também um maçalote, tá aqui, ó, a cavidade do maçalote, ok? Então, nós vamos ter, ó, tá aqui, ó, essa região que ela vai receber metal, mas ela vai ser, né, ali um reservatório para realimentar ali a peça, né, que é essa parte aqui. Enquanto ela se solidifica, ela se contrai, ok? Então, daqui um exemplo, né, desse defeito, né, essa contração, nós podemos gerar esse defeito, e aqui nós temos a aplicação dos maçalotes, né? Então, o maçalote, ele vai ser a última região da peça que vai solidificar, então esse a gente chama de vazio rechupe, ele vai ficar no próprio maçalote. Então, depois a gente faz aqui o corte, né, e nós temos a peça com sanidade. Então, nesse caso aqui dessa peça, ele vai precisar de 2 maçalotes para poder, né, ter aí a sanidade total aí do nosso corpo, ok? Então, agora a gente consegue responder, né? Então, a primeira, né, a primeira alternativa, a primeira assertiva, né, o maçalote é um elemento que realimenta as zonas esvaziadas pelas contrações líquidas durante a mudança de fase do processo de fundição. Isso é verdade. Essa aí é a própria definição de maçalote. Então, ele vai realimentar essas zonas que vão se esvaziar devido às contrações durante o processo de solidificação. 2. O maçalote deve ser posicionado do mesmo lado do canal de descida do material que está sendo vazado? Não. Não necessariamente. O maçalote não precisa estar do mesmo lado. O canal de descida é aquele canal vertical que nós vazamos o metal na bacia de vazamento. Vou voltar aqui para mostrar. Tá aqui, ó. O canal de descida é esse aqui. É esse aqui, ó. Então, o maçalote não precisa estar do mesmo lado, ok? Ele não necessariamente precisa estar aqui do mesmo lado do canal de descida, tá certo? Então, isso aí é falso. E a terceira, o maçalote é moldado por meio de um modelo simples na caixa superior, conectando-se com o molde caixa inferior. Isso aí, para os processos de fundição que usa o molde em areia, é verdade. Então, o maçalote, ele é moldado. Então, o maçalote, ele vai ser também uma região, ele vai ser uma cavidade que vai ter ali dentro do molde. Então, se ele vai ser uma cavidade, nos processos de fundição com molde em areia, nós utilizamos modelos. Então, aqui o modelo. Então, esse maçalote aqui, ele vai ser fabricado através de um modelo, tá bom? Então, nós vamos ter um modelo que vai gerar essa cavidade.
Já nos processos de fundição que usam o molde permanente, nós não vamos ter um modelo, né? Nós vamos ter a cavidade do massalote sendo fabricada, sendo usinada. Nós vamos fabricar por usinagem e nós vamos ter essa região onde o metal ele vai ficar ali reservado para poder realimentar as zonas que vão se esvaziar durante a contração líquida, ok? Então, a terceira aqui, o massalote é moldado por meio de um modelo simples na caixa superior, conectando-se com o molde na caixa inferior. Isso é verdade para os processos de fundição com molde em areia, né? Então, esse termo aqui, fundição por gravidade, né? Ele está usando, dá a entender que ele está usando aqui de uma forma mais genérica, tá certo? Porque existe um processo de fundição que a gente chama fundição em matriz por gravidade, que nós utilizamos um molde metálico, né? Esse processo aqui. Fundição em matriz por gravidade, ou fundição por gravidade, ou fundição em coquilha. Mas parece que ele está falando aí de um processo, né, por gravidade nos processos gerais, né? Todos os processos que vão utilizar ali o vazamento sem utilizar a pressão. Então, nós poderíamos dizer, né, que o processo de fundição com molde em areia é um processo de fundição por gravidade, porque o vazamento é feito por gravidade, ok? Então, o massalote no processo de fundição com molde em areia, ele é moldado, né, por um modelo simples. E isso não acontece nos processos de fundição com molde permanente, ok? Então, nós poderíamos responder a primeira e a terceira são as alternativas corretas, né? Então, nós finalizamos por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários e nós nos vemos no próximo vídeo.